Pessoal, desde ontem está acontecendo um conflito interno dentro do PL. Divergência entre posicionamentos do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto. O que está acontecendo é que o Valdemar tem opções por certos candidatos, enquanto o Bolsonaro tem opção por outros candidatos. E nessa queda de braço, quem manda mais? Parece que é o Valdemar. Acontece que já teve um conflito com o caso do Beto Richa e nós ainda vamos falar sobre isso. Agora, o conflito é na prefeitura de Guarulhos. O Bolsonaro que é um candidato, o Costa Neto que é outro. Mas por que Guarulhos faz tanta diferença? É a maior cidade do Brasil sem ser uma capital. Tem quase 1 milhão de eleitores. Então, sem sombra de dúvidas, é uma cidade que faz diferença. E é lógico que Bolsonaro que é um, Valdemar que é outro, dá briga. Disputa entre Guarulhos provoca racha entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. A disputa pela prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, provocou racha entre o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e o principal cabo eleitoral do partido nessas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois divergem sobre qual candidato apoiar. Em 27 de outubro do ano passado, durante evento em Mauá, também na Grande São Paulo, Valdemar anunciou publicamente o vereador Lucas Sanches como pré-candidato do PL à prefeitura guarulhense e sinalizou que o ex-presidente o apoiaria. Bolsonaro vai trabalhar para o 22. Acontece que o Bolsonaro não gostou muito dessa indicação do Lucas Sanches, não. Porque o Lucas Sanches é ex-integrante do MBL, o Movimento Brasil Livre. E vocês sabem o quanto o MBL foi um movimento contra o Bolsonaro. Olha só o que diz a matéria. O ex-integrante do Movimento Brasil Livre, Sanches, adotou a alcunha de fiscal do povo e cumpre mandato de oposição ao prefeito Guti, que é do PSD. No entanto, a figura dele não agrada a Bolsonaro, que já alertou Valdemar que não o apoiará na eleição municipal. O pré-candidato mais bem aceito por Bolsonaro, até o momento, é o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, republicanos, líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa. Então, assim, o Wilson Xerife, ele já é deputado, líder do governo Tarcísio, tem a base do Tarcísio, e o Bolsonaro já bateu o pé que vai apoiar ele e que o Valdemar vai ter que voltar atrás com o compromisso que ele firmou com o Sanches lá em Guarulhos. Ou seja, vai ter um conflito aí. E assim, a gente sabe que dois bicudos não se beijam. Tá ficando cada vez mais tensa a relação entre o Costa Neto e o Bolsonaro. Vocês vão entender por quê. Ontem foi anunciado a filiação, vamos dizer assim, do Beto Richa, ex-governador do Paraná, alvo de vários escândalos na política envolvendo corrupção, onde o Beto Richa seria o candidato apoiado por Bolsonaro. Hoje, lá em frente à sede do PL em Curitiba, teve uma manifestação, um protesto contra o PL, contra a candidatura do Beto Richa com o apoio de Bolsonaro. Essa matéria aqui é do 11 News, tá? E diz que protesto em frente da sede do PL em Curitiba contra a candidatura de Beto Richa pelo partido. E aí, muitas pessoas criticando demais o partido. O Aquino escreveu, por exemplo, o povo realmente entendeu. Parabéns aos curitibanos. E aí, a Salete também escreveu, se a direita não se unir e trilhar o caminho correto, seremos engolidos pelo sistema. E falta pouco para isso. O PL não pode dar essas brechas. Isso tudo é muito amador. Não adianta ter o capitão se os soldados estão dormindo um sono profundo. Então, a discussão que está rolando agora é os rumos que o PL está tomando. O PL realmente é um partido que representa a direita? E essa questão do Beto Richa ia passar por debaixo dos panos. Só não passou por debaixo dos panos porque o Paulo Eduardo Martins, que é deputado federal, alertou. Ele fez uma nota falando imediatamente, olha, eu tô saindo do PL, deixo aqui a saída do PL, eu vou sair. E aí todo mundo, mas por quê? Aí descobriu-se, é porque o Beto Richa ia filiar o partido. Então a intenção do partido era fazer a filiação do Beto Richa
às escondidas, e no final das contas o Beto Richa poderia ser o candidato, e aí já era ele contra alguém da esquerda e acaba que ia ter que ser ele. Inclusive teve a manifestação. O Paulo Eduardo Martins, ele escreveu o seguinte, depois do esclarecimento. Quem acompanha o meu trabalho sabe que defendo os valores conservadores desde quando fazer isso não dava votos nem likes. Continuo convicto de que faço. Por isso, me coloco à disposição do PL para disputar a eleição para a Prefeitura de Curitiba. O partido que faça a sua escolha. E aí foi, maciça o apoio em relação ao Paulo Martins, cobrando o PL. O povo foi para manifestar querendo o Paulo Martins e não querendo o Beto Richa. Depois disso, teve uma manifestação de um deputado que queria, o Ricardo Arruda, queria ser o candidato do PL. Então, ele veio e fez um comentário aqui criticando a atitude do PL. O Ricardo Arruda, ele escreveu o seguinte, somos de direita e não aceitaremos ex-presidiários no nosso partido, diz o deputado estadual Ricardo Arruda, cujo partido é presidido pelo ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, ou seja, o próprio antagonista deu uma crítica aqui, o Wilson Gonçalves, advogado, também escreveu, e o Costa Neto é o quê? Ou seja, já tem um mau precedente que é o Costa Neto, né? E agora ainda vem querendo colocar o Beto Richa. Olha só o que o Ricardo Arruda falou. A confusão que foi aqui em Brasília hoje, com a notícia que o Beto Richa estaria se filiando ao PL para ser candidato a prefeito, um negócio surreal, né, que ninguém entendeu, nem eu que tinha uma agenda às 15 horas com o Bolsonaro, hoje, junto com o Felipe Barros, aí me ligaram de manhã e falaram assim, corre lá no PL que o Felipe Barros levou o Beto Richa para se filiar ao PL e ser candidato. Eu falei, não é possível, né, como é que pode isso? Deve ter um engano. Fui para lá, para o partido, cheguei lá, estávamos saindo lá do escritório do PL, estava lá Beto Richa, deputado Felipe Barros e 2 assessores. Eu falei pro Felipe, que é isso aqui, cara? Você trazendo o Beto aqui, você não tá me traindo não, né? Ele falou, não, veja, tem uma mudança aqui no partido. Beleza, aí foi filmado isso aí tá correndo na imprensa, né? Beto Richa, alguém que já foi preso, tem um passado que lhe condena, e que é colado com o Alckmin, mais ligado à esquerda, que tem aí um que foi secretário de saúde dele, que está lá como conselheiro da Itaipu, então ele é muito mais ligado com o PT, não tem cabimento estar junto com a gente. Aí falei com o Valdemar, falei com o presidente do partido, o Fernando Jacobo, que está totalmente contra a filiação do Beto Richa no nosso partido também. Então, o que eu quero tranquilizar é o seguinte, o PL não tem culpa nenhuma, Bolsonaro não tem culpa nenhuma, agora o erro, ao meu ver, posso estar enganado, foi Felipe Barros levar o Beto Richa e apresentá-lo como um bom candidato para prefeito e se filiar no nosso partido. O Felipe Barros expôs o presidente, o nosso partido, uma atitude realmente, para mim, incompreensível. Eu também não consigo entender. Nós defendemos os valores Deus, pátria, família e liberdade e não aceitamos aqui ex-presidiários do nosso partido. Vamos lá. Olha só, o Ricardo Arruda veio aqui e eu gosto da ação do Ricardo Arruda, do modo como ele atua, e ele jogou o Ricardo Barros na berlinda e jogou a responsabilidade para cima do Ricardo Barros. Um ponto que chamou a atenção aqui, e eu não quero, hora nenhuma, tá causando discórdia nem nada disso, mas eu também não vou ser passador de pano e mentiroso aqui nos meus pontos de análise. O Valdemar da Costa Neto é um cara que já foi condenado, tá? No caso do mensalão. Então, assim, não é uma flor que se cheira para dizer que é um arauto da nobreza, né? No que tange ao combate à corrupção. Então, vamos ser muito claros com isso. Tem muita gente aqui que nem sabe disso, mas o Costa Neto já foi condenado por corrupção e era envolvido no mensalão e foi o responsável por Lula ter sido eleito pela primeira vez. Foi um dos articuladores do Lula. Então, vamos entender quem é o PL, não vamos ser bobos à corte aqui, não. Então, o Ricardo Arruda aqui, ele falou que não vai aceitar ex-presidiário, mas assim, eu, na minha visão,
Acho que o PL peca muito, muito mesmo. E o grande problema aqui é que o PT, ninguém pode falar nada do PT se alguém corrupto se filiar ao PT. É quase que até tipo assim, é um ponto extra. O cara ter sido perseguido pela Lava Jato, é um ponto extra para o PT. Já para um partido, ou para o presidente Bolsonaro que está nesse partido, que a ideia é combate à corrupção, é uma das bandeiras, pega muito mal mesmo. E aí veio o Ricardo Barros e deu o seu esclarecimento aqui, depois do Ricardo Arruda ter criticado ele. Lembrando que essa postagem aqui é da Bárbara, do Te Atualizei, escreveu o seguinte: Felipe Barros esclarece situação de Beto Richa versus Paulo Martins. Para mim é isso, e Paulo candidato pelo PL. Mas presta atenção à fala do Ricardo Barros. Gente, vocês estão acompanhando essa confusão imensa em relação à campanha de prefeito de Curitiba. Eu estou agora aqui na sede do partido em Brasília. Acabei de falar com o presidente Bolsonaro aqui no andar de cima e desci nessa salinha onde nós gravamos os vídeos, podcasts, enfim, para gravar um vídeo direcionado a cada um de vocês. Eu recebi uma missão do presidente Bolsonaro. Eu sou soldado do presidente Bolsonaro. E qual foi essa missão? Trazer até ele, para que ele pudesse conversar, todos os pré-candidatos a prefeito de Curitiba que cumprissem 2 requisitos. Primeiro, que fossem antipetistas. Segundo, que estivessem à disposição de caminhar com o presidente Bolsonaro já pensando em 2026. E foi isso que eu fiz. Eu até vi o vídeo do deputado Ricardo Arruda, em que ele me criticou muito, injustamente, porque ele esqueceu de dizer para cada um de vocês que foi a meu pedido que ele estava aqui em Brasília para que ele pudesse conversar com o presidente Bolsonaro. Agora, depois da manifestação de hoje cedo do meu amigo Paulo Martins em se colocar à disposição do partido para disputar a eleição municipal, eu deixo aqui registrado o meu apoio à pré-candidatura a prefeito do Paulo Martins. O PL precisa assumir esse protagonismo na eleição de Curitiba. Vamos lá, pessoal. Vou pôr alguns pontos aqui. Primeiro, a Bárbara, do Te Atualizei, escreveu: Felipe Barros esclarece a situação de Beto Richa versus Paulo Martins. Para mim é isso, Paulo candidato pelo PL. Eu acho que a Bárbara, do Te Atualizei, é muito coerente. O próprio Ricardo Barros também é um ótimo deputado, mas não me convenceu. Mas nem um pouquinho, assim, sabe? Mas nem um pouquinho. Só aconteceu o apoio ao Paulo Martins depois que o Paulo Martins falou: tô fora. Disso aí eu não me envolvo. E o povo foi pra rua, manifestou e pressionou o PL. E o PL sentiu o tamanho que ia chegar até ele. Só assim. Então, não me convenceu, mas nem desse tantinho assim. Desculpa, mas o PL tá indo na contramão daquilo que é a bandeira do conservadorismo e da direita. E eu acho que isso aí não colou muito bem, não. A Bárbara até tentou passar aqui, assim, vamos dizer aquele passar pano, sabe? E eu critico a esquerda quando faz isso, mas a direita também eu vou criticar. Eu não sou muito passador de pano, não. É por isso que eu levo tanta lambada, tá? Levo porrada pra caramba, mas faz parte. Mas não foi só eu, não. Vamos ver os comentários. A Bianchi escreveu o seguinte: não colou sua desculpa. Você sabe bem que o Richa sempre foi de esquerda e sempre teve envolvimento em falcatruas. Seu conceito caiu. A doutora Lênia escreveu o seguinte: não deveria nem ter apresentado esse tipo de político. Aí o pessoal: Richa não. O Lúcio escreveu: direita não vota em bandido. A 82 Uni, coube a ele apagar esse incêndio ou limpar a cagada. O Antônio Silop escreveu: o senhor não poderia nem ter levado esse tal de Beto Richa. Por acaso o senhor quer fritar o presidente Bolsonaro e dar munição para a extrema esquerda petista atirar em Bolsonaro e nos constranger? Faça milhões de favor, né, soldado de Bolsonaro? E assim, ó, todo mundo aqui, ó, não estou acreditando nessa tentativa de explicação, não colou, tá? A grande questão é que ninguém leva um cara como um Beto Richa se o líder do partido não sabe, tá? Só deu repercussão, e aqui eu tiro o meu chapéu porque o Paulo Martins falou: não, com isso aí eu não compactuo. Se o Paulo Martins não faz isso, tinha ficado debaixo dos panos, e hoje é um retrato do que o PL está se tornando. E assim, como eu digo para vocês, eu levo pancada de todos os lados, mas eu não vou, trair os meus princípios, igual o Paulo Martins. Não vou.
Paulo Martins teve que bater de frente, o Felipe Barros depois até declarou apoio a ele, mas o outro deputado lá, o Arruda, criticou também. Mas assim, ele teve que ser o coerente aqui na história, né? Olha só o tipo de pancada que eu levo aqui, ó. Olha só o que a Leila Sardim escreveu aqui, ó. Por que não vemos? Porque quando aconteceu, eu falei, olha, tem um Deltan Dallagnol, tem a Cristina Gremel, tem muita gente boa por aí que dava para ser nomes. Tem o Paulo Martins. Então, o pessoal criticou, mas Deltan não pode. E aí, eu recebi até umas críticas por causa disso, ó. A Leila Sardim escreveu o seguinte, por que não vemos você, Sandro, falar do Deltan e Moro como o Brasil 247, né? Patrimônio de ambos, que não coadunam com os salários recebidos. Eu não confio muito no 247, só para ser sincero com vocês. Como o Deltan entrou pela janela no Ministério Público, como o Moro conseguiu o escritório dele, como a mulher do Moro livraria a cara de quem o marido acusava e punia. Quem tiver interesse, que procure o perfil 247 aqui no YouTube. E para terem mais informações documentadas, vejam o canal do Kim Paim. O cara é fera. Dentre todos os comentários, a Cristina Gremel realmente merece ganhar a prefeitura. O povo que abra bem os olhos. Então, obrigado para Leila Sardim por ter feito o comentário. Meu ponto de vista, para mim, eu só olho o Brasil 247 para ver o que a esquerda está fazendo, nada mais. Mas nenhuma informação que vem dali eu filtro para achar aquilo coerente. Já o Kim Paim é um cara que tem todo o meu respeito. Acho o canal dele excepcional. Acho que o cara manda muito bem de política e entende muito. E concordo. A Cristina Gremel, aos meus olhos, para mim, teria o meu voto se eu morasse em Curitiba. Sem sombra de dúvidas. Tá? Sem sombra de dúvidas. Agora, tem alguns pontos. A gente precisa ver que o Paulo Martins é um nome interessante, é importante. E, sabe, o discurso que o Brasil 247 faz contra o Sérgio Moro, contra o Deltan Dallagnol, eu não confio. Tá? Então, eu ainda tenho que o Sérgio Moro é um cara que queimou a sua biografia, vamos dizer assim, queimou a largada, se sujou muito. Mas o Deltan Dallagnol, ele teve críticas ao Bolsonaro, errou muito, mas a ação do Deltan Dallagnol ainda me agrada muito, tá? Então ainda me agrada. É lógico, cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito, mas os argumentos do Brasil 247 não me convencem contra o Moro e o Deltan Dallagnol, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de notícia internacional? Pois é, pessoal. Todo mundo queria que o presidente da República fosse uma figura respeitada lá fora, que líderes de outros países reconhecessem a postura do presidente do nosso Brasil. Pois é, o Lula está conseguindo isso. Olha só essa matéria aqui do Metrópolis. Líder do Houthis elogia a postura honrosa de Lula sobre a guerra de Gaza. Mais claro e ousado que alguns líderes árabes. Em pronunciamento feito no dia 7 de março, o chefe do grupo designado como terrorista pelo Departamento dos Estados Unidos também citou a Colômbia, Venezuela e África do Sul. Tomaram as medidas práticas para cortar laços com o inimigo israelense, afirmou Abdul Malik al-Houthi, tá? Então Lula hoje, assim, ao lado de grandes potências como a Venezuela, como a África do Sul, como a Colômbia, está sendo, assim, elogiado pelo líder do Houthis. Houthis é um grupo terrorista que atua no Iêmen, tá? E que diz que o Lula foi muito mais claro e ousado, inclusive que líderes árabes. Era isso que você esperava do nosso país quando falasse em âmbito internacional? Acho que não, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil, sabe, no plano internacional, tá sempre apostando pro lado errado. Inclusive, tá sendo um dos fiadores, tá? Um dos caras que chancelam aí a eleição na Venezuela, dizendo que aquilo é democrático, tá? Para eles, aquilo é democracia. Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. TSE mantém cassação de ex-deputado do PL que disse que ganharia eleições na bala. Por maioria de votos, 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quinta-feira a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que cassou e tornou o ex-deputado estadual e atual suplente de deputado federal Francisco de Assis Cavalcante Nogueira
conhecido como delegado Cavalcante, inelegível pelo período de 8 anos. Também foi objeto de matéria no site O Antagonista, que disse o seguinte: prometeu ganhar a eleição na bala e agora está inelegível. A decisão do TSE foi tomada devido a um discurso proferido pelo ex-deputado estadual, no qual ele incitou a violência contra o resultado eleitoral. Pois é, durante o período eleitoral, o deputado, de forma até insana, falou que se o Bolsonaro perdesse, eles iam ganhar a eleição na bala. E isso aí causou um conflito muito grande. Inclusive, próprios deputados do PL, deputados de direita, fizeram repúdios à fala do deputado que concorreu ao deputado estadual, acabou não vencendo, mas agora ele está inelegível por 8 anos, tá? Então ele não vai poder concorrer, e foi uma decisão do TSE tornando-o inelegível. A grande questão é, tem falas também tensas e escabrosas de outros deputados também. Todos serão tornados, todos ficarão inelegíveis? Essa é a grande dúvida que fica. Bora falar de saidinha? Eu sei que passou um minutinho aqui do vídeo, mas bora lá, né? Ó, matéria do jornal Metrópolis. Horas após saidinha, homem é preso por abusar, né, de menor desacordada. O suspeito deixou a cadeia na terça para saída temporária. Ele teria cometido o abuso ao lado do filho, que também é adolescente. Quem fez essa publicação foi o Derrite, que saiu da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ser o relator da PL das saidinhas. E ele escreveu o seguinte: mais um caso evidente de que a ressocialização só deve ocorrer após o cumprimento da pena. Antes disso, colocar criminosos de volta na sociedade faz com que mais pessoas sejam vítimas. A polícia continua prendendo os beneficiados pela saída temporária que descumprem as regras do benefício. Até agora, 142 presos encerraram a saidinha, que está em curso mais cedo, graças à ação da Secretaria de Segurança Pública. Estamos prestes a conquistar o fim desse benefício, mas, enquanto ele ainda existe, vamos atuar para que vítimas sejam poupadas. 142 pessoas foram presas de saidinha cometendo os crimes. Agora eu te pergunto, a polícia não consegue controlar tudo e todos. Quantos não são detidos e continuam cometendo crimes mesmo com a saidinha? O cara mesmo que fez o sequestro do ônibus lá no Rio de Janeiro, ele já estava no semiaberto, ele estava já com 6 pedidos para que a prisão dele fosse restabelecida, porque ele não utilizou a tornozeleira e mesmo assim houve uma ineficácia gigantesca por parte do judiciário. Pois é. Então, o Brasil não pode ser considerado um Brasil sério, um país sério, quando o assunto é combate à criminalidade. Por fim, mas não menos importante, achei essa matéria aqui interessante para a gente discutir. Matéria da Folha de São Paulo. Bolsonarismo imita direita latina e tenta emplacar no ZEUA, nos Estados Unidos, denúncia de perseguição. Achei interessante. Vamos assistir aqui, vamos ler aqui. Replicando, a estratégia de grupos de direita latino-americanos radicados nos Estados Unidos, bolsonaristas vêm recorrendo a Washington para denunciar uma suposta violação de direitos humanos sofrida no Brasil, alegando perseguição política e censura. Para especialistas, a articulação busca preparar o terreno para um eventual novo governo Trump e respaldar uma candidatura na eleição de 2026. Grupo participaria de audiência no Congresso americano sobre Brasil, mas a iniciativa foi barrada por democratas. Vamos lá. Vamos entender o caso. Vocês sabem que ia ter uma audiência pública, os democratas, que é a esquerda norte-americana, não deixou a audiência acontecer. Esses parlamentares, junto com parlamentares americanos, foram até a OEA e fizeram denúncia. O que eles estão fazendo? Estão fazendo denúncias de violações de direitos humanos. E o que eu gostei é que a Folha de São Paulo deixou claro, bolsonarismo imita a direita latina. E quem é essa direita latina que a Folha de São Paulo não quis mencionar? É a da Venezuela, é a da Nicarágua, é de Cuba. São opositores do regime que não têm a quem recorrer mais dentro do regime e vão
pedir guarida nos Estados Unidos. Então, dá para comparar a direita brasileira com a direita venezuelana já? Acho que a própria Folha de São Paulo trouxe a resposta. Já dá para comparar? Sim. E eles estão fazendo igual? Sim. É porque o regime está parecido? Aí a resposta é com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Ó, a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Às 9 horas a gente tá de volta. Se gostou das informações, coloca no comentário. Eu sei, quando a gente fala de PL, quando a gente fala de Bolsonaro, eu vou agradar uns, desagradar outros. Eu sei que muitos vão ficar bravos porque o Ricardo Barros veio, já esclareceu tudo, então eu não tenho o poder de questionar e falar que eu não concordo. Tá, mas eu tenho, tá? Isso é democracia, não é? Então, eu não sou passapanista de ninguém. Não me convenceu, não convenceu e ponto. Certo? Agora, se te convenceu, põe um argumento aí. Às vezes você consegue convencer outras pessoas também. Mas eu não traga pra mim ainda. Não confio no Costa Neto. Mas, cada um no seu cada um. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Abraço.